Ora, boa tarde. Estamos aqui num novo episódio do Physicast e desta vez estamos a falar com o Timothée Bellim. Espero ter pronunciado bem. Sim. E acho que é o primeiro participante de naturalidade não portuguesa. Ou seja, nasceste na França, não é verdade? E vieste para cá aos 6 anos. Aos 10 anos. 10 anos. Ok. Anyway, ele está a estudar Física na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, está no terceiro ano da licenciatura e também é artista de circo. E é disso que vamos falar hoje. Portanto, para começar, eu queria te fazer uma pergunta muito filosófica, que é: o que é o circo? Qual é as diferentes vertentes desta forma de arte, que muitas vezes eu acho que não se fala do facto de haver muitos estilos de circo, não é? E agora há as vertentes mais contemporâneas e experimentais, e antes era o mais tradicional que veio... Bem, acho que existia em todo o lado, não era? O circo sempre foi uma coisa, mas... Sim, o circo tínhamos tradicionalmente as famílias de circo, não é? E aquilo ficava dentro das famílias, e mesmo dentro das famílias havia umas especializadas em equilibristas, outras especializadas em domptagem de animais, outras... As famílias até podiam estar especializadas em determinadas coisas, algumas na acrobacia. E depois também havia os circos, os freak shows, tipo pessoas assim estranhas, aquilo era mais uma exposição de... Sim, como ainda é diferente ainda. Sim. Mas o circo... Eu cheguei a ter um professor que vinha de uma família italiana de circo. Ele era de uma família de domptores de animais, mas ele nunca gostou disso. Ele queria ser equilibrista, e então acabou por integrar outra família de equilibristas, e então ele foi aprender com essa outra família. Ou seja, foi um tio teu? Não, um professor meu na escola de circo. Sim, que foi isso em Holanda, não é? Sim, ele era italiano. Okay. Mas na escola de circo a escola de circo foi na Holanda. Sim. Para dar contexto, certo? Vieste para Portugal aos 10 anos. Ou seja, ainda estudaste cá no secundário, certo? Sim. Foi cursos científico-humanísticos, ou já estavas virado para as artes? Não, estava nas ciências. Ou seja, o meu percurso é um bocado caótico. Eu entrei no 4º ano aqui, quando cheguei a Portugal. Sim. Fiz até o 8º em Lagos, no Algarve, e do 9º ao 11º fiz por correspondência, ou seja, voltei a cursar um programa em francês que dava para estudar à distância, porque eu na altura fazia muito surf e queria perder o menos tempo possível. Ok. E havia essa opção, que até funcionava bem, tinha que se pagar, não sei, uns 400 euros por ano, ou uma coisa assim, e mandava-se os trabalhos por correio, eles devolviam corrigidos. Ok. E depois havia aqueles exames oficiais, tipo, no 12º ano, provavelmente teria tido que fazer exames para obter o diploma, né, o certificado. Isso aí no 9º ano? Porque tiveste estes no... Este tempo no 9º e no 10º. Pois fiz 9º, 10º e 11º. O do 9º eu acho que não fiz. Eu pensei, de todas as formas, vou fazer o do 12º, não preciso estar a fazer o do 9º. Certo. E depois de estar 3 anos a estudar sozinho, e não sabia o que é que ia fazer depois de acabar o secundário, e disse, pronto, se calhar vou voltar à escola normal. Okay. E aí o 12º voltei a cursar em português na escola. Eu dizia tanto, portanto, para responder à tua pergunta, eu estava em ciências, e no último semestre eu tinha tido uma opção em artes plásticas, e então eles podiam ter dado a equivalência para passar para artes. E eu, como naquela altura decidi que ia fazer uma escola de circo, tipo, não sei, pá, em novembro, dezembro do 12º,
e não me sentia muito bem na turma de ciências e os meus amigos estavam todos em artes e então eu pedi para me meter em artes, ou seja, acabei por tirar o 12º em artes. Então esta escolha depois para ir ingressar eventualmente na licenciatura na escola da Holanda, ACAP, não sei se é assim que se pronuncia, foi por causa desta coisa das artes plásticas que tiveste e também aqui a influência de amigos, é isso? Não, depois para ingressar na escola, na realidade eu só precisava ter o 12º, não interessava ser em artes ou não. Sim, mas porquê que eventualmente decidiste mudar aqui o rumo? Estavas em ciências? Sim, foi de uma forma, assim, mentalmente, né, intelectualmente, foi, vou fazer uma escola de circo, artes, não sei o quê, mas realmente tinha os meus amigos todos lá e eu não me sentia no meu lugar naquela altura e acabei por fazer isso. Foi um bocado estar um bocado revoltado, né, também. Ok, certo. A reagir. Como adolescentes estão muitas vezes. Exato. E então escolheste fazer a licenciatura em circo, que é considerada licenciatura mesmo lá, sim, não é? Sim, foi numa universidade que na Holanda, eles têm uma universidade, era um polo de artes, ou seja, uma universidade como a Universidade de Lisboa, tinha cenas de arquitetura, de ciências, não sei o quê, mas havia uma parte que era artística, tinha uma escola de rock, tinha uma escola de dança, tinha escola de teatro, era tudo parte da mesma, não sei como é que se diz, faculdade. Sim. E abriram a escola de circo para aí 2 anos antes de eu ingressar, ou seja, a escola era relativamente nova. E eram 4 anos de escola. Ok. E foi sempre a ideia de ir para fora do país? Ou foi porque na altura, eu acho que em Portugal não havia nada do género escola do circo? Sei que agora há pelo menos uma escola na Baixa de circo, não sei se é a nível de licenciatura, suponho que não. Acho que cá em Portugal não se reconhece. Não, é tipo escola superior, não sei, legalmente não sei qual é o grau mas, que dá, mas em Lisboa o Chapitão acho que é tipo 12º, ou seja, é a escola secundária com especialidade de circo, uma coisa assim, não sei. Mas acho que há a formação superior, mais tipo escola de circo no Porto. Lá no norte há uma que é a INAC e acho que a outra que é a Salto. Ok. Sim, abriram para aí 5 anos atrás, assim, se não me engano, não sei. Pois é, bastante recente, então cá em Portugal não tinhas hipótese. E pronto, mas eu também tinha vontade de ir para fora, tinha vontade de sair, portanto provavelmente teria acabado por sair à mesma. Ok. Então, falando dessa altura da tua vida, eu gostava de perceber um pouco o que é ingressar numa licenciatura de circo, porque é muito diferente do que nós cá fazemos na Faculdade de Ciências, por isso é uma realidade muito diferente, imagino. Como é que isso funciona? Aquilo era fazer exercício físico o dia todo, porque nós tínhamos aulas de dança, de teatro, ou seja, vários tipos de dança. Tínhamos dança clássica, tínhamos dança moderna, depois tínhamos tivemos outros tipos de dança, agora não me lembro. E depois a acrobacia de solo, de piso, acrobacia tipo mortais, tipo mais ginástica, e depois a especialidade de cada um. Havia uns que faziam trapézio, às tardes fazíamos sempre, todos os dias, a nossa especialidade. Eu fazia forças combinadas, que trabalhava em trio acrobático, outros que eram malabaristas, outros que faziam aéreos. E depois, dependendo das escolas, também o programa não é sempre o mesmo. Há uns que especializam-se um bocadinho em todas as coisas, aprendem um bocadinho de tudo. Outros que não vais escolher o que é que tu queres fazer e vais te especializar nisso. Isto aqui é logo no início, começas logo a especializar-te numa certa área? Sim. E tu escolheste logo acrobacia? Sim. Ok. Porquê? Porque tinha força
Gostei. E eles, foi uma proposta da escola, na realidade, porque aquilo tu candidatas-te, tens que passar seleções. Ou seja, é um fim de semana, por exemplo, de provas de provas físicas e técnicas, e depois com uma apresentação, com uma vertente artística, ou seja, a apresentação de um número, e depois em função disso eles selecionam a turma. E segundo a escola, segundo o ano em candidatas, podes ter mais ou menos candidatos, pode ser mais ou menos difícil entrar. Não me lembro agora, quando eu fiz, não sei, devíamos ser uns 50, 60 candidatos, dos quais selecionaram uns 15. E pronto, eu tinha feito um ano preparatório em Lille, ou seja, era a mesma coisa, era uma escola de circo, só que era considerado um ano só de preparação. Quem precisasse, não tinha nível para entrar já numa escola profissional e precisasse se preparar. E isto antes da ACAP? Exato, okay. No norte de França. E eu aí fazia pinos, ou seja, já estava um bocado mais na acrobacia, né? Era equilibrista nas mãos. Estava a tentar ser, não era. E apresentei-me na escola para fazer isso, mas como depois eles vêm também em função das qualidades de cada um, eles viram que eu não tinha assim muita flexibilidade, mas tinha força. Deram-nos uma aula, propuseram para fazer forças combinadas, e eu disse, olha, por que não, vamos tentar. Deram uma aula tipo para experimentar, e acho que funcionou bem, e daí eles depois selecionarem com essa especialidade. O que é forças combinadas? Forças combinadas é acrobacia com um parceiro, ou seja, pode ser em duo, em trio, pode ser um grupo, uma trupe de vários acrobatas. Neste grupo tu funcionas mais com uma base? Acho que é a base que se chama mesmo. No primeiro ano era só base, porque trabalhava com outras duas raparigas, e depois uma delas decidiu ir para fazer uma escola de clown. Ela queria fazer clown e não estava bem lá na Holanda na escola, portanto ela decidiu sair, e a outra rapariga acabou por se especializar em corda bamba, acho que é, e eu integrei outro trio que eles estavam um ano acima. Ou seja, em vez de fazer 4 anos, acabei por fazer só 3. Porque para integrar esse trio, em vez de entrar para o segundo ano, entrei logo para o terceiro. E aí eu era o do meio. Ou seja, havia outro rapaz que tinha para aí uns 100 kg, assim bem forte, alemão, que também fazia de base, e eu aí também voava. Ou seja, acabei por ser o elemento do meio. Ok. Tiveste de saltar um ano para entrar neste trio? Uhum. Como assim? Não... Porque para treinar, ou seja, depois cada turma, aquilo tinha uma turma por ano, é uma escola pequena, e cada turma tinha o seu próprio programa, e para poder treinar com eles eu tinha que integrar o programa do ano deles. Certo. Mas como é que acabaste por formar esse trio então? Eles já queriam trabalhar em trio, eles os dois que estavam no terceiro ano. Sim. E estavam à procura de outra pessoa com quem trabalhar. Okay. Eu fiquei disponível, queriam que eu integrasse a equipa, o trio com eles, e foi por isso que eu saltei um ano para integrar digamos, o trio. Ok, e este é o trio Stadshock. Ok, pronunciei bem. E então acabaste a licenciatura com um ano a menos, I guess.
Sim, Foi o que eu percebi. sim. Eles fizeram, não sei como é, eles disseram como acho que uma escola acabava de abrir e como uma escola de circo, para as equivalências, aquilo depois para os créditos, não sei como é que aquilo funcionava, disseram que naquele caso foi possível, mas pronto. Ok. E então, depois de acabares esta licenciatura, decidiste ir com o teu trio fazer uma voltinha pela Europa, em que fizeram vários espetáculos. Certo. Sim, a ideia depois era trabalharmos, né? Então, nós no quarto ano, que era o meu terceiro, né? Sim. No quarto ano Certo. da escola, aquilo era suposto irmos fazer um tipo estagiário, a trabalhar, ter uma experiência profissional. E nós estagiámos num circo assim um bocado mais tradicional, que era o Martin Hansen Winter Circus, um circo da Holanda, que andava a fazer 2 meses de dezembro, janeiro, não, de final de novembro a início de janeiro, nos teatros holandeses. Íamos pelas cidades da Holanda, e portanto acho que foi a nossa primeira assim, experiência mais a sério. Depois a própria escola também arranjava uns trabalhos para nós, tinha uma pequena parte, eles vendiam os números dos estudantes a preços mais acessíveis e nós já começávamos a fazer umas apresentações com os números que nós trabalhávamos também dentro da escola, ou seja, nós já saímos com um trabalho feito da escola e criamos também um espetáculo de meia hora em colaboração com o teatro lá da cidade onde estava inserida a escola, que é Tilburg. E com com esse espetáculo chegamos a um festival onde havia outro artista que tinha uma agência na Alemanha. Viu-nos, conversamos com ele, gostou, tipo, modificamos um bocado o espetáculo, tipo, ele queria que fosse uma coisa mais moderna, modificamos os trajes e a música e eles com a agência alemã encarregaram-se de vender o espetáculo, portanto nós não tínhamos já que fazer essa parte. Nós, como artistas de circo, realmente não aprendíamos propriamente a vender o nosso trabalho, que é uma parte difícil e importante. E foi assim que começamos tipo, a trabalhar com esse trio. Ok. Em que é que consistia o espetáculo? Acrobacia e humor. Ok. Humor foi. Sim, não sei. Sim, ok. Pronto, e depois de trabalharem com essa agência, então tiveram a oportunidade de fazer vários espetáculos pela Europa. E depois dessas coisas todas, eventualmente decidiste que querias passar esta arte a outras pessoas e ensinar num festival, o Western Australian Circus Festival, não foi? Uhum. Sim, isso foi, ou seja, olha, a minha vida é um bocado um caos, mas pronto. Mas eu fui viver a Barcelona, Certo. depois da escola, e ali trabalhei também com outro trio que estava em Barcelona. Os meus companheiros da escola de circo havia um que estava na Alemanha, eu estava na França. Ou seja, nós já tínhamos o trabalho feito, já tínhamos a agência a vender-nos. Nós, quando tínhamos trabalho, reuníamos uma semana antes do espetáculo para ensaiar, fazíamos os espetáculos e depois voltávamos a casa. Então, enquanto eu estava em casa, ia treinar. Aí um espaço para treinar que é La Central del Cirque, próprio para o circo em Barcelona, que é muito um dos melhores da Europa. E ali encontrei outros 2 colegas com quem armei construímos outro trabalho, que também acabamos por vender, e fui com eles que eu fui à Austrália para esse festival, que foi acho que 3 semanas, que era aquilo uma espécie de campo de verão, como é que se diz? Sim, campo de verão. Campo de verão. E portanto dávamos
eles convidavam os artistas para darem as aulas às crianças e para fazer espetáculos no último fim de semana em que havia tipo um festival com espetáculos. E agora estou-me a lembrar, como é que foi? Que acabamos por ir depois a outro festival com eles, mais 3 semanas. Enfim, olha, acho que a minha memória está um bocado a falhar já. Aconteceu bastante coisa, imagino também. Sim, acho que estive lá um mês e que as últimas 3 semanas foi noutro festival que montamos uma tenda. Eles tinham comprado uma tenda de circo bem grande, bem fixe, e acabamos por fazer espetáculos lá à bilheteira com eles. E sim, não, foi uma experiência gira. Ok. Como é que é ensinar esta arte a crianças? É fácil de transmitir as ideias? Sim, ou seja, eu não estou muito especializado nessa área, tipo, a ensinar crianças. Aquilo na altura na Austrália eram mais adolescentes, crianças e adolescentes, e ensinava acrobacia. Não sei, sinto que não é muito a minha área. Agora, o que sim, depois tenho feito mais com adultos, tipo workshops de um fim de semana, de 3 dias ou assim, e isso já é mais, já consigo desfrutar mais e sinto que é mais algo que consigo fazer melhor, digamos. Ok, certo. Para além disso, depois da tua viagem pela Europa e fazeres um bocadinho de ensino, também foste produtor de um espetáculo, não foi? O festival Fitis, sim. no Chile. Como é ser o produtor? O que é o backstage do espetáculo? A produção é uma área é completamente outra coisa. Ser artista é uma coisa, produtor é outra, digamos. Ou devia ser. Muitas vezes os artistas acabam por ser produtores por necessidade. Ok. E imagino, se calhar também querem fazer as coisas à sua maneira, não é? Pode haver um bocadinho disso, mas é sobretudo por uma questão económica. Okay. Porque eu não tenho muito interesse em ser produtor, mas muitas vezes chega mesmo por escrever projetos para conseguir ter algum financiamento, apoios para criar espetáculos, ou mesmo depois para vender o espetáculo, para nem que seja a organização da turnê, tipo reunir-se com os colegas, organizar as datas dos espetáculos, viajar, ensaiar, criar. Isto tudo faz parte da produção de um espetáculo. Agora para o festival, sendo que eu também sou artista, depois aquilo foi receber artistas, foi estar do outro lado, ou seja, já sabia, né, já sabia o que é que eles esperavam, o que é que eles precisavam. Foi relativamente fácil. Houve lá umas complicações depois por temas de relações humanas. Não foi comigo, foi com a diretora do festival, com outra equipa que vinha aqui da Europa, da Fura deles Baus, uma companhia grande também, uma companhia importante. Isto só para dizer que a parte humana é muito importante e que aquilo acaba por ser muito a base de relações humanas, mais do que qualquer outra coisa. Sempre ganhaste alguma perspectiva com isso? Que, por exemplo, quando eras tu do lado do artista, se calhar sentiste alguma fúria com o pessoal que estava a organizar o evento, mas agora percebes a sua perspectiva ou outro género? Sim, é possível que, assim, claramente isso deve jogar. Pois é assim, nós também, a minha parceira, a Berna, com quem mais trabalho, eu acho que ela gosta, ela diz que não gosta, mas eu acho que ela gosta de produzir, e ela organiza um festival agora lá no
no terreno, que eu tenho um terreno no Algarve, que é uma semana em que vêm crianças ver espetáculos durante o dia, que é as crianças das escolas locais de segunda a sexta, e o fim de semana aberto ao público. Ou seja, a produção de eventos, sim, é uma coisa que está sempre presente. Isso faz-se em conjunto com o Teatro Experimental de Lagos, uma associação de teatro. E sim, não sei. Notas diferença dependendo do público que for em causa? No caso de serem escolas, sentas que a abordagem é diferente ou a resposta é diferente ao espetáculo? Eles ficam encantados. É. E é fixe, porque aquilo é uma zona rural também, tipo uma floresta. Eles vêm e chegam ali a ver espetáculos no meio da floresta, em vez de ir para a escola. É o máximo. Incrível, sim. Ok. Retornando depois de uma mini pausa. Estávamos a falar da tua participação como produtor em Fetiche, depois tivemos uma pequena divagação nas coisas que fazem Lagos com a Berna, a tua parceira. Mas antes de chegarmos aí, eu tenho aqui, queria saber como é que esse projeto surgiu com a Berna, que tem o nome de Vaia, pronuncia-se assim. E qual é o contexto? Tinhas feito esta viagem pela Europa, tinhas sido professor, tinhas sido produtor e depois decidiste fazer algo diferente. Sim. Eu já a conhecia, ou seja, eu conhecia num festival, acabou por ser a minha companheira mesmo de minha namorada primeiro, né? Depois até acabamos por casar, porque ela é chilena, e nós já de alguma forma, como é que foi? Foi por causa dela também que eu fui parar a Barcelona, que ela vivia em Barcelona, e ela foi estudar um mestrado em gestão cultural, portanto daí também o lado da produção, ela tem mais experiência com isso. E passado esses 2 anos em que ela recebeu uma bolsa do Chile para estudar, ela tinha que voltar para o Chile. As bolsas do Chile eram assim, tipo, eles financiam os estudos e o alojamento e tudo, ou seja, recebia tipo um ordenado durante aqueles 2 anos em que estava a fazer o mestrado, e passado esses 2 anos tinha que voltar para o Chile, ficar no país, no Chile, durante pelo menos 2 anos, 4 anos se fosse em Santiago, 2 anos se fosse em regiões, porque eles queriam descentralizar o país, que estava muito centralizado em Santiago, independentemente do que ela fizesse. Portanto, nós sempre, ok, vais fazer mestrado. Ela já treinava equilíbrios nas mãos e um bocado de acrobacia, e já treinávamos também um bocado os dois juntos. Dizemos, ok, daqui a 2 anos nós podemos começar a trabalhar juntos, fazer um projeto juntos. Vamos para o Chile e fazemos um espetáculo juntos, que ela também tinha um background de teatro físico, ou seja, também era artista. Portanto, sempre ok, porque não? E foi daí que nós começamos a trabalhar juntos, e eu, quando fui para o Chile, deixei de trabalhar com os outros, né? Eles também já sabiam, já foram avisados com 2 anos de antecedência, e não sei, respondi à tua pergunta. Sim, respondeste. E também mencionaste o facto da Berna ter um background de teatro físico. Como é que isso influenciou os espetáculos? Ou se é que tem alguma influência? Tem muita influência. Isso, digamos, eu transmiti-lhe mais a parte acrobática, né? Porque ela não tinha tanto essa parte do circo.
apesar de estar predisposta para isso, e acabei por aprender muito, absorver muito dela da parte do teatro físico, da expressão mais teatral. Mas toda a criação dos espetáculos normalmente somos nós também que fazemos, passa a ser influenciada também por essa área, porque nós na área do circo temos uma abordagem à criação que vai ser diferente da área da dança, da área do teatro de texto, e a área do teatro físico também tem outra abordagem. Então acabamos por aqui ali uma espécie de fusão entre as formas de criar que ela tinha aprendido com a formação dela e eu com a minha. Okay. E o espetáculo, claro, que foi influenciado por isso. Ok. Quando estão a pensar em fazer algum espetáculo, algum número, vocês têm uma mensagem em mente que querem transmitir? Ou pelo menos um tema? Ou como é que a ideia aparece? É essa a minha questão. Normalmente costuma haver um tema. Há várias formas de fazer. Agora, o que nós fizemos agora para este espetáculo, se eu bem me lembro, foi o tema, a investigação que queríamos fazer com alguns objetos. Tínhamos uma tela, um tecido circular, com o qual inventamos ali uma coreografia. Foi um processo de investigação, como aqui dirias, olha, quero perceber como é que isto funciona, vamos lá, então vamos fazer experiências e tentar descobrir, ver se consigo descobrir alguma coisa sobre isso. No processo de criação acabamos por fazer isso, mas sobre a parte artística. O tema também havia, começamos por ver a manipulação e a parte animal um bocado. Começamos por investigar a relação entre marionetas, que ela também dava no mundo das marionetas em Barcelona, e o lado animal das pessoas. Okay. Portanto, agora é um bocado abstrato. Essa era o vosso número a tempo, não é? Sim. Portanto, a criação acaba por ser muito mais... Não é tão intelectual, acaba por ser um processo muito mais intuitivo e juntar peças. É um bocado como um puzzle, fazer um puzzle. Ok, pois o quão intuitivo é isso? Vocês estão a pensar exatamente em que movimentos e sequência de movimentos vão fazer assim logicamente, ou é fluido e vai acontecendo? É uma mistura dos dois. Okay. Sim. Nós já temos temos que ter já a noção, consciência do que é que sabemos fazer, daquilo que já temos, daquilo que podemos chegar a conseguir fazer, e tentar unir isto de forma fluida para não haver tanta descontinuidade, não é? Ok, sim, tens um começo e um fim e depois queres tentar ligar. Sim. As duas. E depois há vários processos, às vezes é de uma forma, às vezes partimos a criação mesmo partindo da técnica, da acrobacia, às vezes parte-se mais da parte da ideia, do conceito, às vezes parte-se mesmo da improvisação, pode-se fazer uma sessão de improvisação. Já criamos um número com bailarinos que foi a base de improvisação, que a coreógrafa filmava, e dessa improvisação ela selecionou as coisas que mais faziam sentido. A improvisação, claro, foi com um tema por trás, não íamos só improvisar, não tínhamos uma premissa. Ou seja, há muitos processos, há uma variedade enorme de processos possíveis. Sim, e isso também é interessante, porque principalmente a improvisação é preciso ter uma ideia de como o teu parceiro os pensa e como é que ele reage a certos
movimentos ou certas ideias. Enquanto tu estás a trabalhar com alguém nestas coisas, suponho que desenvolves bastante uma compreensão com o outro. Sim, uma Certo. afinidade, É difícil às vezes criar esta afinidade, tem de haver compromissos também, imagino. sim, tem que se confiar na pessoa, ou seja, o lado humano também é muito importante. Se não te sentires bem e não conseguires confiar nessa pessoa, podes te esforçar e tentar forçar-te a isso, mas pode acabar por acontecer acidentes também, né? Não, às vezes nós tomamos riscos, precisamos de saber que a outra pessoa está realmente ali comprometida e não te vai deixar cair, né? Ok. E depois com o tempo, os anos, com as horas de treino, óbvio, claro que acabamos por nos conhecer melhor e... Ok. Portanto, depois destas aventuras todas, eventualmente, 2020, acho eu, decidiste ingressar num curso de Física. Uhum. O que é que aconteceu? Em 2019 deve ter decidido. 19, pronto, é desse género. Sim, bem, entrei em 2020. Depois o que é que aconteceu? Caiu um raio de luz na cabeça. Eu vi que eu levava vários anos já com interesse e necessidade de explorar aspectos mais intelectuais, áreas mais intelectuais dentro. Eu sempre gostei muito da acrobacia e daquilo que fazia, mas faltava-me alguma coisa e acabei por ler qualquer coisa sobre do CERN. E não sei muito bem como é que eu cheguei lá, mas cheguei à conclusão que era a física que mais me interessava e comecei a ponderar a possibilidade de voltar a estudar na universidade. E disse, ok, por que não? Não sei, foi uma ideia que me veio progressivamente e começou-me a fazer sentido, começou a concretizar-se na minha cabeça e pronto, foi só preparar os exames, né? Sim. Voltar a rever matéria do 12º. Como é que foi voltar a estudar dessa maneira depois de tanto tempo? Foi... Há coisas que tinha visto que eu estava convencido que nunca tinha visto. Depois tinha guardado um exame de matemática no meu quarto, no 12º. Depois fui lá ver o exame e disse, não, afinal tinha visto, olha, está aqui a prova. Não me lembrava. Ok. Acho que todos sentimos isso. Eu também não me lembro o que é que demos ontem, de manhã. Ok, então esta ideia formou-se já tarde, digamos, não foi no secundário que sentiste alguma afinidade à física, já foi algo posterior que Sim. viste algo que te interessou, ok? Sim, foi literalmente em 2019. Eu comecei a ver, fui visitar algumas universidades, ver os cursos, as possibilidades que havia dos cursos e a começar a preparar-me para ingressar em 2020, ou seja, foi por aí. Eu acho que percebi de alguma forma que mesmo já no secundário, se calhar eu já tinha uma certa afinidade pela física, mas que não fazia ideia que era uma possibilidade, um caminho possível, não sei. Ok, foi bem intuitivo esta decisão quase, assim um gosto que tiveste aqui do nada surgiu Sim. gradualmente, mas ok. Sim. E enquanto fazes isto, também continuas a trabalhar um pouco no circo, mas se calhar mais afastado, não é? Ou como é que agora Sim. tens gerido essas duas coisas? Sim, eu tenho a sorte de termos mais trabalho no verão. Trabalhamos mais de maio a setembro.
depois o resto do ano há uns eventos por aqui e por ali, mas já tenho mais disponibilidade para estudar. E depois tenho que manter um bocadinho de treino, né, para manter a condição física, mas digamos que já não estou a fazer nada de novo. Ou seja, desde que eu consiga manter a minha condição física, e depois, claro, ensaiar um bocadinho antes do espetáculo para relembrar-me do que é que tenho de fazer, eu facilmente recupero o espetáculo, digamos. Ok. Mesmo que não faça durante um mês ou 2. Ok. Como é que é este regime de treino que tu tens? É muito restrito? Muito rigoroso? Não. Ok. Faço umas 2 ou 3 vezes por semana, faço atividade, faço acrobacia com quem for. Agora, aqui em Lisboa, estou sozinho, não é? Ou seja, não tenho ninguém com quem trabalhe que esteja aqui em Lisboa. Portanto, os treinos é com pessoas, já aqui uma comunidade acro-yoga que reúnem-se várias vezes por semana, e é uma forma para mim de fazer exercício, juntar-me a eles e sociabilizar também. E tem sido a minha forma até agora. Depois, quando se aproxima a temporada dos espetáculos, aí eu faço um treino mais sério e preparo-me. Se tiver pesas, posso trabalhar com pesas, senão pode ser só com o meu corpo. Faço treinos um bocadinho mais, com maior frequência, para ter a certeza que quando tiver que fazer um espetáculo todos os dias durante um mês, se isso tiver que acontecer, eu conseguir sobreviver, né? Ok. Isso até ajuda a desanuviar de cada coisa. Assim, no verão vais fazer um pouco disso, esquece um bocadinho a física e as matemáticas, depois o contrário. Sim. Ok. Espero não esquecer demasiado. Sim. Pois às vezes também pode ser mau, é verdade. Outra questão que eu te queria perguntar é que, se temos entrado com 31 anos... Entrei com 31 anos, sim. Ok. Imagino que a tua perspectiva é muito diferente da maior parte dos alunos que entraram em 2019. Achas que tens algum wisdom que queiras partilhar relativamente a isso? Tens alguma visão diferente de o que é fazer um curso? Sim, ou seja, no sentido em que uma pessoa entra no curso porque quer aprender, não é? E entra mesmo com uma certa dedicação. Pois é claro que não... É assim, a minha experiência com a escola de circo, em que eu estava muito focado no treino físico, foi que a determinada altura foi demasiado e não da forma certa. Ou seja, que percebi que como é que eu me explico? O excesso de trabalho, e um trabalho que não é feito da forma correta, não é o mais produtivo. Mais não significa mais. Às vezes mais é menos. Ou seja, e menos é mais. Portanto, focar-se nas coisas certas, nas bases, e manter uma vida equilibrada, um horário equilibrado, às vezes é mais produtivo, mais produtivo do que a força bruta de agora vou estudar 24 horas sobre 24 porque eu quero isto. Não sei. Porque também o outro lado também é verdade, não é? Se for só festa, também não se aprende nada. Ok. Caso algum dos nossos ouvintes queira participar em atividades parecidas, ou seja, relacionadas com a acrobacia, se calhar não ao nível de circo e atuações públicas, mas queira começar a pôr os seus pezinhos nesta arte, que dicas darias?
para juntar-se, investigar. Há umas escolas de ginástica, eu acho, e tipo, se for mesmo só pela acrobacia, pode ser uma boa opção. Que tem uns cursos, tem umas aulas para adultos também. Agora não sei dizer quais, mas é coisa de buscar acho que na internet. E as jams da acro-yoga, se for assim uma coisa, se for para socializar, fazer uma coisa assim mais tranquila, também podem se juntar, podem não sei se há um grupo Facebook, eu acho que não. Aquilo aqui, se calhar, se estiverem interessados nisso, se calhar o melhor é vir falarem comigo. Ok. E circo, se for aéreos, também há aulas de aéreos em Lisboa. Há vários espaços. Há um armazém aéreo que estava em Telheiras, não sei se continuam ali. Então, pronto, está o Chapitão. O Jaya, acho que é um espaço que é o Jaya. Jaya. Pronto. Estou um bocado desligado disso também por aqui, mas já há assim umas coisinhas. Achas que seria difícil para alguém que não fez isso começar agora? Não. Eu comecei aos 19, não é? Ou seja, já tinha a preparação física porque fazia muito surf e já conhecia um bocado o circo, porque eu, por acaso, sou um detalhe, que eu, antes de vir para Portugal, eu já tinha integrado uma escolinha de circo para crianças na França. Você já tinha uma ideia do que é que era. Mas não tinha nada. Eu aprendi a fazer acrobacias com 19. Comecei aí. Ok. Então qualquer um poderá, com o esforço, né, A Berna, ela começou com os 25, Ok. não é? Ou seja, Desde que a alma não seja pequena, não é? exato. Bem, por fim, acho que queria te perguntar o que é que vem a seguir. O que é que tu tens planeado para o futuro ou não? Com o circo, com a física, com o que quer que seja. Não sei. Eu entrei por interesse, não é? E não faço ideia do que é que onde é que isto me vai levar. Há uma parte de mim que também entrou por se querer afastar um bocadinho da parte de ter que viajar tanto a fazer espetáculos e fazer muitos quilómetros. Houve um verão, foi um exagero, nós fizemos para aí 25 mil quilómetros de carro num verão e em condições, às vezes em condições que não são assim ótimas também, então mas não, pois é isso, eu acho que vou acabar por me desligar um bocadinho mais do mundo do circo e estar atento a ver as portas que se possam abrir, e é isso, mas digo isso e se calhar vai ser o oposto, não sei. Ok. Mas achas que o circo vai sempre fazer parte da tua vida? A acrobacia, sim. O circo sim, mas se calhar não, mais uma parte que vai ficar dentro de mim, Ok. absorvida, mas que não se vai necessariamente manifestar Ok. no exterior, como é que se diz? Sim, na prática, não. Ok. No meu dia a dia, né? Certo. Mas será sempre um bichinho que terás e uma coisa muito interessante que terás para contar. Exato. E pronto, acho que vamos finalizar por aqui. Muito obrigado por ouvirem. Caso tenham gostado, deixem o vosso like no YouTube e tal. Partilhem. E pronto, acho que é só. Até para a próxima. Obrigado.